A autoridade máxima do mundo de One Piece faz o seu movimento e está indo de encontro com o Chapéu de Palha. O primeiro dos Gorosei tem finalmente o seu nome revelado, o que mostra que as 5 estrelas anciãs têm alguma relação com as armas ancestrais do século perdido. O que tá acontecendo? O que foi essa bomba no final desse capítulo? Ali pela primeira metade eu achei que tava até um pouco lento, tava ali só cumprindo, ali seguindo os acontecimentos, tava tudo acontecendo de boa, mas depois da segunda metade do capítulo, da metade do capítulo pro final, as bombas que a gente teve principalmente na última página, galera, vai ter muita coisa pra gente discutir sobre isso, tentar entender o que tá acontecendo, o sobrenome desse Gorosei, por que ele se chama Saturno. Vamos entender tudo isso nesse vídeo, não antes de você conferir sua inscrição aqui no canal, galera. A gente tá começando ali, ó, tá chegando, os 700 mil inscritos estão chegando, então muita gente tem se inscrito, aproveita para conferir também a sua inscrição aqui no canal e se o sininho também tá ativado. Toda semana vídeos sobre o mangá e o universo de One Piece e vambora pro review completaço do capítulo 1073 de One Piece. Começando com a capa, a gente vê o Vegapunk ele recebendo um tal de um Prêmio Ibel da Paz. Não é o Prêmio Nobel, nesse caso dentro de One Piece se refere ao Ibel da Paz por ter desenvolvido uma tal de Flores GP, que florescem em pólvoras. A gente vê ele na prática conseguindo ali parar uma guerra. Ele literalmente entregou flores para os seus inimigos, ou enfim, para 2 inimigos que estavam ali guerreando por algum motivo aleatório. Mas o curioso do nome das flores GP é que muito provavelmente essa sigla GP se refere a Gunpowder, que traduzido do inglês para o português seria pólvora, né? O que é literalmente o que ele estava fazendo ali. Ele estava mexendo e transformando a pólvora em flores, basicamente. E eu tô adorando muito nessa história de capa porque o Oda ele tá conseguindo aproveitar muito essa história de capa da Germa Double Six para interligar todos os acontecimentos dessa história de capa com os eventos atuais do mangá também, né? Então por isso que até histórias de capa, até capas, na verdade, como a desse capítulo, que são bem mais simples, né? Não agregam tanto assim a história como um todo, fazem eu acabar me entretendo, né? Gostando de ver a historinha de capa ali o feito do Vegapunk. Mas vamos lá, entrando no capítulo de fato, a gente vê o Lucci enfrentando a Stussy. Depois de ter visto o Kako ser abatido, o Lucci ele obviamente iria pra cima da Stussy, só que ela já consegue desviar do seu Shigan com uma evolução daquela técnica do Rokushiki, que era o Kamiye, onde os membros da CP9 eles conseguiam comportar o seu corpo, né, moldar o seu corpo como se fossem papel, só que nesse caso a gente vê uma evolução dessa técnica que foi a foto de papel Zanmie, onde ela consegue deixar um vulto da sua própria imagem e conseguir dessa forma desviar, muito parecido com o que os personagens de Dragon Ball Z conseguiam fazer, né? E a gente vê também ela dando uma sequência, conseguindo encaixar um combo no Lucci, que foi usando o seu batom, que tem uma pontinha ali feita de kairoseki, muito parecido com o Dite do Smoker, né? Conseguindo ali encostar o batom. Seria muito engraçado se ela encostasse inclusive na boca do Lucci, né? Pra fingir que ela tava passando batom na boca dele, mas ela encosta o batom de kairoseki e logo em seguida aplica uma mordida, conseguindo dessa forma abater o Lucci também. O cara simplesmente foi de arrasta pra cima com nulas praticamente, lutando contra a Stussy, pelo amor de Deus. E óbvio, ele foi pego de surpresa, pego desprevenido, e é um negócio curioso, né? A gente vê a Stussy usando um batom feito de kairoseki, porque o kairoseki, a gente sabe, é algo que devia ser mas tão disseminado no dia a dia dos piratas, dos marinheiros, de qualquer batalha que a gente tivesse, principalmente contra usuários de Akuma no Mi, mas pelo fato de não ser, obviamente, né, pelo advento do armamento no mundo de One Piece, a disseminação, né, do Haki como um todo no mundo de One Piece, esse tipo de coisa, a gente não tem o kairoseki ele sendo aplicado da forma como ele deveria, com a intensidade, com a quantidade que deveria ser, né? Porque a prioridade do Oda acabou sendo outra, que é desenvolver o conceito do Haki, principalmente nesse caso, o do armamento. Então, por conta disso, é que a gente vê cenas como essa do Lucci se surpreendendo com a Stussy chegando e aparecendo com um batom feito de kairoseki. Oh meu Deus, kairoseki!
e acabou sendo pego de surpresa e sendo abatido. Mas calma, galera, que ainda tem um outro membro da CP0 presente, que é o Pombo. O Pombo do Lúcio, lembrando pra vocês, ele usa também máscara, e o Oda ele foi categórico em dizer que os membros da CP0 que usam de máscaras são os considerados os mais fortes. E é importante lembrar que o Pombo do Lúcio, ele também apareceu usando uma máscara, então ainda há esperança para a CP0. Vamos ver se o Pombo vai ser a nossa última esperança. Mas seguindo, a Stussy, ela diz que não pode sobrepor as ordens do Lúcio aos serafins por eles terem o mesmo nível de autoridade, o que me pareceu uma desculpa meio esfarrapada, porque se a gente considerasse um cenário onde o Lúcio não pudesse dar mais ordens aos serafins, ele tivesse dado uma ordem e eles ainda continuassem como aliados, enfim, e o Lúcio de alguma forma não pudesse dar uma outra ordem, a Stussy ela também não poderia dar. E isso meio que faria, tipo assim, por exemplo, se eles tivessem que fugir e levar os serafins de volta, se eles tivessem que pedir para os serafins fazerem outra coisa ao invés de atacarem fulano de tal, irem proteger, sei lá o que, fazer qualquer outra coisa, ela não poderia. Mas óbvio que isso teve uma única função, que foi nesse intervalo de tempo onde os serafins eles não foram parados, a gente ter uma cena de combate com o Zoro e também com o Sanji. No caso do Zoro, ele conseguindo parar o Mini-Hawk, finalmente eles dois se encontrando. O Mini-Hawk tentando atacar o Vegapunk da Lilith, mas o Zoro impedindo e eles tendo um clash. Finalmente os dois se encontrando, galera. Muito legal o encontro entre eles finalmente acontecendo. O Zoro reconhecendo que ele lembrava alguém que ele conhecia muito, né? Tinha muito mais humanidade ali na aparência do Mini-Hawk. Gostou de ver. E assim, aparentemente os dois ali só deram aquele clash. O Zoro ele parece que foi mandado um pouco para trás, até porque ele avançou em pleno ar. Então o Mini-Hawk ele tinha uma estabilidade de chão maior do que a do próprio Zoro, então faz sentido ele ter sido isolado um pouquinho ali para trás. Mas enfim, ficou por isso mesmo ali no clashzinho genérico. E enquanto isso, a gente vê também o Sanji salvando o Vegapunk do Edson de um laser do Mini Jinbe, que tentou também atacar o outro Vegapunk, no caso o Edson, só que o Sanji ele foi mais rápido do que o laser, do que a luz que o Serafim do Jinbe tinha usado para atacar. Curioso, né? Curioso como o Sanji ele conseguiu se mover mais rápido até do que a luz. E infelizmente a velocidade da luz aqui como um todo em One Piece a gente tem que lembrar que é extremamente nerfada. É só a gente lembrar também como o próprio Marco no começo da Guerra de Marineford, ele também se moveu mais rápido do que os lasers do Kizaru para conseguir proteger o Barba Branca do primeiro ataque do Kizaru, né? Então, e aí? Que velocidade da luz é essa? Convenhamos, né? Não é muito rápida assim, não é tão rápida assim. Mas no fim, com eles conseguindo cessar os ataques dos serafins e também conseguindo abater os membros da CP0, isso deu uma suposta tranquilidade a eles, né? Trouxe uma aparente tranquilidade a todo mundo ali. Eles agora estão em busca do Vegapunk original, que tá lá conversando com a Bonnie também, e aparentemente tá tudo tranquilo, só que isso é temporário, já que a gente viu no final do capítulo quem é que tá chegando na ilha. Mas enquanto isso, a gente vai para a ilha Sphinx. A gente vai de fato para essa ilha onde a gente vê que a marinha apareceu algum tempo atrás para confiscar o tesouro do Barba Branca. A gente vê uma página inteira só do quão cruel estavam sendo aqueles marinheiros, né? Cara, torturando psicologicamente, ameaçando criança, ameaçando idosa. Realmente um cenário caótico de verdade, ele mostrando o lado podre da instituição, que infelizmente é real por parte de alguns membros, principalmente dentro de um país, dentro de uma vila que não era protegida pelo governo mundial. Só que essas pessoas, o vilarejo, ele foi salvo pelo Edward Weevil, que mete um cacetada com a naginata dele assim, sai, caraca! Inclusive, um dos membros da marinha que estava presente era um tal de Capitão Hatel, que a gente, não sei se vocês lembram, mas me pareceu muito a aparência do Capitão Nezumi, que apareceu lá no começo, lá no arco de Arlong Park, né? E é dito pra gente que, a princípio, ninguém conseguiu capturar o Weevil, né? É dito que essa tentativa de capturar o Eishichibukai aconteceu antes dessa invasão desses marinheiros em tentarem ali extorquir, né? Pegar o tesouro do Barba Branca. E aí, os caras só enviaram randoms a princípio? Tipo, meio esquisito, né? Tentarem capturar um cara tão poderoso só com randoms ou só com gente irrelevante. Nem pra eles mencionarem qualquer marinheiro de mínima relevância e dizer que ele foi derrotado. Mas depois a gente vê que a Miss Bakin aparece para explicar o que aconteceu depois disso. Ou seja, os acontecimentos eles foram até bem mais complexos, bem mais elaborados do que a gente pensava que tinham sido, né?
Então a Miss Bakken aparece e conta o que aconteceu depois, primeiro confirmando que a Miss Bakken de fato é a Stussy Buckingham e também que ela fez parte dos Piratas Rocks. Além disso, também dizendo que ela é uma autoproclamada cientista. Então será que foi ela própria que conseguiu realizar os experimentos no próprio Edward Weevil? Já que ela se autoproclama, é sempre assim, né? Ela se autoproclama tudo, assim como o Weevil também, autoproclamado filho do Barba Branca. Mas muito curioso que a gente vê esse núcleo sendo introduzido pra gente, né? Sendo mostrado pra gente nesse capítulo, porque era justamente algo que a gente estava discutindo semana passada. Ou seja, muito legal que o Oda, ele deu espaço, ele deu o tempo pra gente começar a discutir sobre, e logo no capítulo seguinte ele já entregou boa parte das respostas pra gente e começou a trabalhar também esse núcleo do Edward Weevil, junto do Marco, junto da Miss Bakken e etc. Outra coisa que a Miss Bakken diz é que o Vegapunk pode provar a relação de sangue entre o Weevil e o Barba Branca, caso, já que o Marco, no caso, estava duvidando da veracidade das informações que ela estava dizendo. Muito curioso, né, que a Miss Bakken, ela parece bem segura de si quanto a isso, quanto à relação sanguínea entre os dois. Pode ser que ela esteja blefando, pode ser que ela esteja mentindo, pode ser que o próprio Vegapunk tenha mentido para ela, ou pode ser que seja uma meia-verdade, que tenha de fato alguma relação sanguínea, mas não de forma 100% natural, mas que também tenha tido ali, né, uma modificação genética no corpo do Weevil que resultou no ser que a gente vê hoje em dia. E é dito também que depois desses eventos enviaram, obviamente, alguém mais poderoso, que no caso foi o Almirante Aramaki, que conseguiu de fato capturar o Weevil. Um feito muito interessante. Vamos falar primeiro sobre o fato do Weevil ele ter sido capturado, já que o Weevil ele teve extremamente pouco tempo de tela para ser trabalhado e ele já foi capturado. Ele era um dos últimos que eu pensava que poderia ser capturado, principalmente pela ausência de tempo de tela dele. Então, se ele fosse capturado, ele teria ainda menos tempo de tela do que ele poderia ter caso ele continuasse solto, até porque ele estava sendo introduzido e a gente não tinha visto quase nada da força dele, então faria sentido o Oda ele dar um hype e dizer que ele conseguiu se manter livre. Só que não, ele foi de fato capturado, a gente não sabe que plot isso vai gerar, mas isso foi executado pelo Almirante Aramaki. Pelo menos um feito interessante, né? Já que o Oda ele desgraçou completamente a imagem do Almirante no final do arco de Wano, pelo menos ele compensou de alguma forma agora que foi ele executando um feito como esse. E vamos lembrar, galera, muita gente subestima a força do Edward Weevil por ele ser... Bom, o Edward Weevil, né, ele ser no mínimo esquisito do jeito que ele é, mas a gente não pode subestimar o Weevil. Vamos lembrar que o próprio Kizaru, ele comparou, ele diz que o Weevil lembra o Barba Branca jovem, pelo menos em termos de força. E aqui muita gente gosta de fazer um monte de malabarismo para diminuir a força do Weevil, dizendo que na verdade o Kizaru ele estava se referindo a um Barba Branca ainda novato, com 15, 20 anos de idade, mas é importante a gente lembrar que o conceito de jovem em One Piece ele se estende até mais ou menos uns 40 anos de idade. É só a gente lembrar, por exemplo, a fala do Sengoku, quando ele menciona os Piratas Rocks e ele diz que um jovem Barba Branca fazia parte dos Piratas Rocks na época, e a gente tem que lembrar que quando os Piratas Rocks eles foram extintos, o Barba Branca ele tinha 36 anos de idade naquela época. E outra informação interessante vem dos rascunhos e da descrição do Oda sobre o Roger e o Barba Branca no volume 1000, que foi um encadernado feito, né, contendo algumas informações que o Oda ele rascunhou, ele descreveu que viriam a ser usadas no filme Z. Então ele adiantou algumas informações e uma dessas informações foi descrever tanto o Roger quanto o Barba Branca, no caso do Barba Branca, desenhando ele com 38 anos de idade e dizendo que ele estava no seu auge. Então, galera, as informações elas se conversam, tanto o Barba Branca na sua juventude, que é mencionado tendo seus 36 anos de idade, quanto o Barba Branca no auge, tendo seus 38 anos de idade, são informações muito próximas uma das outras, né? Então, por mais que o Barba Branca ele não pudesse estar no seu auge aos 36 anos de idade, no mínimo ele estava
extremamente próximo do seu auge já naquela época, durante o final dos Piratas Rocks. Lembrando, inclusive, também outra informação, que o Doflamingo, se a gente for lembrar, né, no arco de Dressrosa, ele vivia sendo chamado pela sua família de Jovem Mestre, mesmo ele tendo seus 40 anos de idade, mais ou menos. E por que eu tô dizendo tudo isso? Primeiro, para defender a força do Edward Weevil, porque o cara merece. Inclusive, no meu último vídeo de One Piece, eu teorizei aqui brevemente sobre a possibilidade da sua Akuma no Mi, que pode ser muito bem que ele tenha, sim, uma fruta e que lembre também o poder do próprio Barba Branca. Corre lá para assistir se você não assistiu. E, obviamente, para defender o Almirantado aqui, que eu não ia deixar de perder uma oportunidade como essa para defender o homem. E, obviamente, a gente tem que considerar que o Weevil, ele, apesar de ser extremamente forte, e isso eu vou defender independente do contexto, mas a gente precisa lembrar também que o Weevil, ele é um tapado. Então, apesar dele ser muito forte, ele não é assim tão inteligente, o que acaba, né, facilitando um pouco as coisas para o Aramaki, por exemplo, ou qualquer outro almirante. Já na última página do capítulo, no navio do Kizaru que estava indo até a ilha Egghead, estava mais uma pessoa, a autoridade máxima do mundo, São Jai Garcia, Saturno. Caraca, cara, isso pegou todo mundo de surpresa. Tem muita coisa pra gente discutir sobre isso, tentar entender tudo que a gente pode entender só com esse mínimo de informação que a gente teve, só com esse mínimo de presença que a gente teve desse personagem. Primeiro, cadê os outros Gorosei, né? É curioso como esse Gorosei ele apareceu sozinho no navio do Kizaru e a gente não sabe se ele tá indo de forma secreta, sem os outros Gorosei saberem, ou se é algo tão particular dele que ele decidiu ir por conta própria, até por ele ter dito que já conheceu pelo menos uma vez o Vegapunk em vida. Então será que só esse único encontro que eles dois tiveram no passado, que a gente não faz ideia de quando foi exatamente, já foi o suficiente para ele se importar em ir pessoalmente até o encontro do Vegapunk, de fato eliminar o Vegapunk? Ele não parece que está indo fazer outra coisa senão essa. Inclusive, ele até menciona, né, que é uma pena eles terem que eliminar o Vegapunk, por exemplo, e é sempre muito nessa pegada os Gorosei, né? Se vocês repararem, os Gorosei eles estão sempre executando as maiores catástrofes no mundo, mas ao mesmo tempo eles sempre ficam com um sentido de pesar na mente, assim como a gente viu, por exemplo, no evento de Ohara, a destruição de Ohara, deu pra ver ali o Gorosei careca com a mão ali na testa, tipo, puta merda, o que a gente teve que fazer? Então parece sempre que eles estão fazendo um mal necessário para manter o status quo do mundo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que eles servem a uma pessoa que está acima deles. Então é quase como se eles não tivessem escolha. Mas vamos ver as nuances que esse personagem ele vai trazer. Por enquanto, vamos tentar especular algumas coisas sobre o personagem partindo do seu nome, Saturno, que é a parte mais interessante aqui pra gente, né? Finalmente descobrimos então com isso porque os Gorosei são chamados de 5 estrelas anciãs, e inclusive a sua relação com as armas ancestrais. Primeiro, porque eles são chamados de 5 estrelas anciãs, estrelas já se remetem, obviamente, aos planetas. Mas adentrando um pouco nas especulações aqui, dá pra ver que tanto os nomes dos Gorosei quanto os nomes das armas ancestrais fazem referência a deuses greco-romanos. A gente já sabia isso por parte das armas ancestrais, mas isso agora também inclui os membros dos Gorosei. Lembrando que, olha só para especificar, só para deixar claro aqui a diferença de cultura, mitologia, na verdade, romana e mitologia grega. No caso, o Estado romano propagava uma religião oficial que prestava culto aos grandes deuses de origem grega, porém com nomes latinos. Então, só para esclarecer aqui, tanto os deuses gregos quanto os deuses romanos, em essência, são os mesmos, só que com nomes diferentes. Então é muito provável, já que a gente vê 5 estrelas anciãs, que os outros membros dos Gorosei sejam chamados de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e, como a gente viu, esse último, Saturno. No caso, os nomes romanos que também foram dados aos planetas do Sistema Solar. E falando em Sistema Solar, a gente tem que completar esse sistema com os nomes das armas ancestrais que a gente conhece, que seguindo a ordem seria Uranus, depois
Poseidon, que nesse caso o Oda ele mudou o nome, né? No caso, Poseidon é um nome grego e em romano seria Netuno, mas é o único que realmente faz o sentido contrário. Todos os outros nomes realmente seguem um padrão de nomes romanos. E por último, a gente teria também Pluton, que no caso da mitologia grega faz referência a Hades, né? O deus do submundo. E completando esse sistema solar, é muito provável que o deus do Sol Nika, que a gente conhece, também faça parte desse mesmo padrão de nomenclaturas. Inclusive, né, a possibilidade também de existir, quem sabe, um deus da Lua, que também é muito mencionado como sendo, quem sabe, o próprio Barba Negra, ou Im-Sama, ou qualquer coisa do tipo. A gente só tem que considerar também que cada planeta tem uma quantidade de luas. Algumas até têm luas pra caraca. Então fica meio difícil dizer se teria um único deus da Lua, mas é sempre uma possibilidade. Mas o deus do Sol realmente encaixa nesse mesmo padrão. E a gente sabe também que as armas ancestrais foram nomeadas a partir dos nomes de deuses. A gente não sabe de onde surgiram esses deuses dentro do mundo de One Piece como um todo, né? Se foi a partir de crenças ou se esses deuses de fato existiram no mundo de One Piece e eles traduziram esses nomes, pegaram esses nomes e colocaram nas armas ancestrais, mas é importante lembrar que as armas ancestrais elas foram nomeadas como armas com nomes de deuses. A gente só não sabe que deuses são esses dentro da história de One Piece. Mas, seguindo, partindo dessa premissa, a gente entra em algumas possibilidades. Primeiro, que seriam os Gorosei, agora seguindo esse mesmo padrão de sobrenomes, também sendo armas ancestrais, o que faria a gente também deduzir que o próprio Luffy seria uma arma ancestral. Mas eu acho extremamente difícil essa primeira possibilidade, considerando que já foi estabelecido pra gente 3 armas ancestrais, então eu acho difícil. Mas, seguindo, a gente teria uma segunda possibilidade, que seriam os Gorosei possuindo um nível de poder equivalente às armas ancestrais, e nesse caso a gente também teria que incluir o próprio Luffy nisso. É uma possibilidade, daria um hype extremamente grande no nível de força deles. Terceira possibilidade seria as armas ancestrais terem sido nomeadas a partir do nome deles, já que eles são os deuses, né? Lembrando que eles são Tenryubitos, né? E os Tenryubitos, eles são os deuses do mundo de One Piece. E já que olha só que louco, já que as armas elas foram nomeadas a partir do nome de deuses, na verdade não seriam deuses propriamente ditos, mas seriam na verdade os próprios Gorosei, que são de fato Tenryubitos, né? São em essência Tenryubitos. Então existe uma possibilidade sim de que as armas ancestrais tenham sido nomeadas a partir dos próprios nomes dos Gorosei. Só que o único contraponto a essa ideia é o fato de que as armas ancestrais, elas muito provavelmente estavam ligadas ao Reino Antigo. Ao Reino Antigo, muito provavelmente dos D, já que todas as informações que a gente sabe, que a gente tem conhecimento sobre as armas ancestrais, elas foram passadas através dos poneglyphs que foram escritos pelo Reino Antigo, no caso, né, no país de Wano. Ou seja, por que os fundadores, por exemplo, do governo mundial iriam nomear as armas do seu reino inimigo com os nomes deles próprios, ou nomes baseados no padrão de nomes deles próprios? Será que a gente vai ter algum plot twist aí de que o Reino Antigo tem alguma relação, né, meio louca com os próprios Gorosei? E duas possibilidades também partindo do sobrenome dos Gorosei, que seria os Gorosei estarem vivos desde o século perdido, já que eles carregam esses sobrenomes, ou, caso eles não estejam vivos desde o século perdido, que esses sobrenomes de satélites, inclusive já vou falar sobre isso também, né? Esses sobrenomes referentes a planetas, a deuses, no caso da mitologia greco-romana, seriam na verdade passados de geração em geração. Se os Gorosei eles passam por uma rotatividade ao longo dos anos, ao longo dos séculos, faria sentido também que esse fosse um título dado aos Gorosei que tomassem conta ali, né? Fossem a autoridade, exercessem a autoridade do governo naquela determinada época. Ou, como eu falei, o caso anterior, que seria eles, aqueles 5 de fato que a gente vê sentados sempre lá no topo do mundo, eles tendo carregado esse sobrenome desde 800 anos atrás. E por último, aqui também não tem como a gente não fazer uma relação dos nomes dos planetas do sistema solar com os satélites do Vegapunk, né? Ou seja, as duas informações também se conversando aqui, e muito provavelmente a gente vai entender melhor essa escolha de nomes depois que esses dois personagens eles conversarem entre si. Mas enfim, galera, como eu falei, muita coisa pra gente especular. Por enquanto eu acho que cobri
boa parte do que dá pra ser especulado até o momento com as informações que foram passadas pra gente. Se você ficou até o final do vídeo, eu tenho certeza que você curtiu, então confere mais uma vez se você tá inscrito aqui no canal e se o sininho também tá ativado, e aproveita pra conferir o meu último vídeo especulando mais sobre os clones no mundo de One Piece. Quem vai ser clone, quem não vai ser, tá uma zona do caramba, né? Todo mundo agora virou clone, então aproveita pra conferir esse último vídeo de One Piece, onde eu menciono também, inclusive, o poder que eu acredito ser a Akuma no Mi do Edward Weevil. Beleza? Até a próxima, tchau!